Como que surgiu esse interesse? Na realidade, a gente conversando antes da live, você já tinha interesse pelo futebol, não é isso? Então, não tem muito tempo que eu assisto futebol, não, que sempre teve futebol na minha casa, cresci com a casa de futebol, mas eu não assistia até tanto tempo atrás. Aí eu Tá, comecei a assistir porque eu comecei a torcer para um time. Eu torço para o Arsenal, que é um time inglês, então eu sim. não torço para nenhum time do Brasil. E aí, do nada, eu comecei a assistir o campeonato inglês por um motivo que não sei, e comecei a torcer para esse time por nenhum motivo. Tipo, do absoluto O nada, Arsenal é de Londres, torcendo. não é isso? O De Londres, Arsenal é. é de Londres. É, como assim, eu gosto de outros países, né, cultura de outros países, tanto que eu dou aula de inglês, eu gosto da Inglaterra e tal, eu me identifico com uma cultura estrangeira, então eu gosto. E aí eu comecei a assistir, e assim, é um time que não é um time que te passa tranquilidade, você que vai torcer para esse time, você vai ter uma vida difícil. É Porque verdade. dá ansiedade, você fica desesperado. Se você é torcedor mesmo, torcedor que assiste, que acompanha o time, Uhum. você vai lá, você não fica, nossa, que legal. Você sempre nunca sabe se o time vai ganhar, se vai perder. E é essa ansiedade que me deu, né? Porque eu acompanho o time, eu acompanho rede Uhum. social, eu acompanho, assisto todos os jogos e tal. Eu comecei, gente, será que não existe um método como astrologia para eu ver É, os resultados jogos, porque eu é, acredito que a gente consegue usar a astrologia para tudo, né? A gente que é uhum. astrólogo, a gente usa a astrologia na nossa vida para tudo que a gente Sim, faz. Você consegue ver pode a aplicar. astrologia na vida, né? Não é verdade, né? Eu falei, Uhum. ué, por que não existiria uma forma de você aplicar a astrologia a um jogo de futebol? Certo. E aí eu resolvi pesquisar isso, fui no Google e pesquisei, porque ué, eu imaginei, alguém já deve ter desenvolvido esse método. Não é possível que ninguém tenha pensado nisso, né? E aí eu fui lá no Google e pesquisei, e eu encontrei um site Uhum. em inglês falando sobre isso. Que E aí eu legal. comecei a ler sobre esse método e tal, e tem um fórum de discussão em inglês que o pessoal, tem gente do mundo inteiro postando mensagens sobre isso, discutindo as previsões e tal. E aí eu falei, ué, daí eu comecei a ler esse site e eu descobri este livro, que é esse aqui, o livro Sports Astrology, que está ao contrário na câmera, né? Mas é Sports Astrology, do John Sports Frawley. Astrology. A Jan, não sei se ela já entrou, ela tinha entrado, acho que agora eu vou pedir para ela colocar aí para o pessoal ver, e Uhum, depois eu posto. É o Sports tá. Astrology. Aí, então, Sports Astrology. Esse livro não tem em português, eu procurei e não achei. Não se Tá? tem, eu não achei, mas o Uhum. autor, ele tem outros livros. Esse John Frawley, ele trabalha com astrologia tradicional e ele Tá. tem um livro que é conhecido sobre horária. Então, eu não sei se ele é muito conhecido no Brasil. Como eu não estudei a tradicional ainda, não estudei horária ainda, pretendo estudar, mas ainda não tive oportunidade, eu não sei se ele é conhecido no Brasil, mas na Inglaterra ele é bem conhecido. E o Tá. livro de horária dele tem em português. Mas Tá. esse Não, de, só de para avisar astrologia o do esporte pessoal, não tem. a horária, que você está falando é astrologia horária, que é uma das áreas de estudo da astrologia, né? Uhum. Então, Uhum. ele usa também, no livro tem um capítulo que ele explica horária, só que ele faz horária especificamente para jogo. Então, Tá, assim, na horária você pode perguntar qualquer coisa para o mapa te responder. Então, tá. só que ele fala de horária especificamente para a pergunta assim, tal time vai ganhar? E aí Entendi. você vai saber ler essa horária. E aí, só que Tá. aí ele explica isso no primeiro capítulo, e ele fala Uhum. também que é um método que vai funcionar esporadicamente. Não dá para você ficar perguntando toda hora, porque na horária você não pode ficar assim, perguntando a mesma coisa um monte de vezes, que aí chega Tá, uma hora que não funciona mais. tá, Então, tá. se, no caso dele, como ele atende com isso, ele pegou clientes que perguntaram para ele, o cliente pagou para perguntar para ele, tal time vai ganhar? E aí, nesse caso, ele conseguiu fazer um mapa que tinha uma resposta. Mas se ele Entendi. fala, se você pegar e você ficar perguntando um monte de vezes a mesma coisa, não Aham. vai dar certo. Então, ele desenvolveu o método que ele explica no segundo capítulo, que é você fazer o mapa do jogo, o mapa do evento. E é Isso, esse Jean, método que obrigado, Jean. Astrology, é Astrology John Frawley, é esse mesmo. isso. Exatamente. Então, aí ele explica você fazer o mapa do jogo. E eu Sim, li esse livro, aprendi o método e comecei a tá, tentar aplicar, né? tá.
Só que, tipo, na teoria é uma coisa, na prática, não é, porque no livro ele dá uns exemplos. Os exemplos deles são lindos, né? Bonitinhos. Na prática não é tão redondinho assim. Não é tão fácil. Então, tem 1 ano e meio que eu estou fazendo isso. E às vezes. Tempo, né? Mas mesmo assim, 1 ano e meio não é muita coisa, porque às vezes, por exemplo, você precisa de um determinado tipo de planeta ali, fazendo um determinado aspecto. E aí aquele planeta tem naquele final de semana. Você não consegue repetir esse mesmo planeta, porque o céu vai mudando. Sim. Então você não consegue fazer. Até você ter um outro exemplo que tem aquela mesma coisa, às vezes demora. Entendeu? Então, de uma certa maneira, você tem que ir estudando você mesmo e meio que aprimorando, né? É isso. No próprio livro ele fala isso. Ele fala, desenvolvi o método, mas agora é com vocês que têm que continuar aí aprimorando esse método. Entendi. Olha, alguém da tua família acabou de entrar, Marta Savioli. Minha tia. Oi, tia. Bem-vinda, deixa eu te falar uma coisa. Mas a porcentagem de acerto é maior do que erro, na tua experiência? Então, eu acho que, na minha opinião, é uns 70% a 75%. Eu não tenho esse número certo, porque eu não peguei e fiquei contando todos os jogos, mas eu faço assim, eu faço todos os jogos do campeonato inglês, porque o inglês não brasileiro, porque eu assisto ao inglês. Sim. Então, são 10 jogos por semana. Então, eu faço esses 10 jogos e depois eu corrijo. Né? Eu vou bater uma... Você faz de todos? Faço todos os jogos e corrijo todos para ver se eu acertei, se eu errei, o que eu errei. E aí eu vejo quantos que eu errei de 10 da rodada da semana, quantos que eu acertei, quantos que eu errei. Às vezes costuma ser 7, eu costumo acertar um 7 de 10. Tipo, teve uma semana que eu acertei 10 e teve semana que eu acertei 5. A maioria é 6, 8, então depende muito, mas eu acho que é uns 70%. Entendi. Não é um método perfeito, mas o próprio autor fala no livro, você usar o método é melhor do que você não usar o método. Entendi. Mas conta você até que, gente, para quem não conhece o canal da Paula, eu vou colocar, quando amanhã estiver lá no YouTube, eu vou colocar na descrição o link para o teu canal, né? Que você tem um canal no YouTube que você, inclusive, fala sobre os jogos, sobre as suas previsões, não é isso? Eu fiz um canal no YouTube, que é o meu nome, né, Paula Savioli, e aí a ideia era postar sobre astrologia no geral. Eu estou fazendo agora uns vídeos sobre astrologia, eu fiz um hoje que eu postei hoje do elemento fogo e tal, e eu posto também nesses jogos. Então eu fazia essas previsões para mim, e eu tenho aqui um arquivo que eu anoto tudo, eu tinha isso para mim. Então eu falei, não, vou pegar e vou explicar isso em vídeo. Então, quando tem os jogos, eu faço os jogos da semana e publico um vídeo dos jogos da semana. Então, o meu canal tem isso, tem sobre os jogos do campeonato inglês e tem sobre a astrologia no geral também. Legal. E fala um pouquinho lá no teu vídeo, você explica que, na realidade, você, quando começou a ler o livro dele, no final você teve uma surpresa, né, que ele deu a entender que não era para todos os jogos, não é isso? E daí você foi procurar uma outra astróloga que tinha um método diferente. Conta um pouquinho essa história. Eu posso explicar para você meio que como que faz a interpretação, né? Como você falou que muita gente que assiste os vídeos aqui é astrólogo, né? Sim, aí eu já falo isso. Bom, é o seguinte, você vai fazer um mapa do horário do jogo. Então, você tem que pegar a cidade, o horário do jogo, e você vai fazer um mapa. E aí vão ter um time versus o outro. Então, no mapa a gente vai usar casa 1 e casa 7. Porque a ideia, né? A casa 1 é uma pessoa e a casa 7 é o outro, né? Então, um time é o time 1. Tipo assim, é o time e o adversário, que é a 1 e a 7. E aí você vai usar a casa 1 e a casa 7, você vai usar os regentes, da 1 e da 7. Não vai usar a casa. E também vai usar a 4 e a 10. O regente. Porque assim, você não vai ler um mapa que nem a gente lê o mapa normalmente. Você tem que. Por que acontece isso? Porque como acontece muito jogo ao mesmo tempo, em lugares próximos, se você for ler o mapa inteiro, a casa 1 inteira, vai ter muito mapa igual. Então o grau da cúspide é muito importante. Se tem uma pequena diferença no grau da cúspide, muda. Então você vai usar o grau da cúspide.
para você ver qual é o regente, e você vai usar uma orbe de 3 graus antes e depois dessa cúspide. 3 graus só. Por mais que 3 graus, esquece. Então, você vai ver onde estão os regentes. Se os regentes estão em cima de uma das cúspides, isso vai contar a favor ou contra. Se ele está dentro de 3 graus antes ou depois das cúspides. Okay. Regente da 4 e da 10 também. O regente da 10 pertence à casa 1, o regente da 4 pertence à casa 7. Ai, que legal. Então, você vai usar 2 regentes para cada time, na maioria dos mapas. E aí você vai ver onde que eles estão por cúspide. Ok. Você vai ver o posicionamento da Lua, onde que a Lua está. E você vai olhar a parte da fortuna. É só isso que você vai usar. Então as casas, os regentes das casas, 1, 7, 4 e 10, a Lua e a parte da fortuna. Só que você não usa só a posição física deles, ele usa um conceito da astrologia tradicional que chama antícia. Você vai usar a antícia desses planetas. Você vai ter que ver como que calcula a antícia e você vai usar a antícia dos regentes da Lua e da parte da fortuna. E aí você vai ver isso, se tem ali alguma coisa. Então, por exemplo, o time que é o casa 1, você vai ver onde está o regente da 1. Se o regente da 1 está em cima da cúspide da 1, isso conta a favor desse time da 1. Sim. Se ele está dentro da casa 7, na cúspide, mas dentro, é como se o regente da 1, ele tá capturado pelo inimigo. Então, conta a favor da 7. Que legal! Só que se ele está fora da casa 7, não, se ele está fora da casa 7, ele está dominando o inimigo. Entendeu? E 3 graus no máximo. Fora da 7, ele domina, então a casa 1 está dominando a 7. Se ele está dentro, ele é dominado. E isso vale para todos os regentes. Aí você vai ver isso. Você vai ver a Lua, se ela está em cima da casa, ela ajuda aquela casa. Eu já observei que quando tem, o time da casa 1 e tá a Lua em cima da casa 1, isso significa que quando você assiste o jogo, o time joga bem. Sabe, o time tem muita posse de bola, ele domina o jogo. É que a Lua tá ali em cima da 1, eu já observei isso. Nem sempre o time ganha, às vezes aconteceu já do time não ganhar, mas você assiste o jogo, você vê que o time teve muito controle do jogo. E jogou bastante bem, jogou bem. Porque a Lua estava em cima da cúspide. E a parte da fortuna é a mesma coisa. Eu vou fazer isso com o meu Palmeiras. Então, pode fazer, não é tão fácil assim, mas pode fazer. Então, a parte da fortuna é a mesma coisa, ela ajuda. E aí você vai ver aspecto da Lua. Amanhã, tenho certeza que ela vai comprar. Pode comprar, à vontade. É para comprar mesmo. Então, você vai ver aspecto da Lua, com a orbe de até 5 graus. Tudo que a Lua fizer 5 graus de aspecto com esses regentes, ela ajuda. Mesmo que seja quadratura. Ela um aspecto positivo para quem... Isso. Mesmo que seja composição, ela ajuda. Entendi. Você vai ver isso. Você vai ver também outras coisas. A gente vê a parte da fortuna. Então, você tem o regente da 1, conjunto à parte da fortuna, é bom. Se está oposto, é ruim. Então, você vê isso. Você vê nodos lunares. Eles também ajudam e atrapalham. Então, o regente da 1, conjunto do norte, ajuda. E a orbe pequena, a orbe de 2 graus. Atrapalha. Isso. Sempre a orbe de 2 graus. Não é a orbe normal de planeta. Entendi. E a gente vai ver o Sol, né? Se tá alguma coisa conjunto ao Sol, é a ideia de combustão. É ruim. E também 2 graus. Porque a combustão é que nem na astrologia tradicional, né? Na horária eles usam isso, né? Só que na horária usa a orbe de combustão é 8,5 graus. Nesse caso não, é 2. Então se tem alguma coisa conjunta ao Sol 2 graus, é ruim. Muito ruim. É como se o Sol detonasse o planeta, entendeu? Vai usar isso e vai usar os transaturninos. Então, Urano, Netuno e Plutão, você usa com orbe de 1 grau também. E aí depende, né? Ele explica no livro como é que funciona, mas com a parte dos transaturninos, ela não é muito clara. Ele explica, em um parágrafo isso. Então, aí ele fala assim, é mais ou menos assim a ideia. Então, você agora que se vire para pesquisar. Ele ajuda, mas não muito, né? Por isso que você falou para mim, para fazer a previsão do jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, eu falei que esse jogo tinha um elemento que era meio duvidoso, é por isso, tem um aspecto de Plutão nesse jogo, e eu não tenho certeza de como ele vai funcionar, porque no livro ele explica Plutão só com cúspide, ele não explica Plutão com planeta.
Então, eu fiz aqui várias pesquisas aqui com Plutão e eu tenho, às vezes funciona, às vezes não. Então, eu não tenho uma conclusão sobre Plutão. O jogo eu sugeri porque eram os dois maiores jogando. Mas você não, tudo bem. Eu queria explicar isso, porque sempre é tão fácil. Você fez um outro, Você fez um eu fiz um outro. Então, mas o mapa você vai usar isso e vai usar, e ele fala, a última coisa que você vai usar, caso você não esteja usando o Saturno como regente de nada, você vai usar ele como maléfico. Porque se ele tiver conjunto o planeta, é ruim. Então, você usa isso. Então, se eu faço o mapa, eu tenho essa listinha de coisa, no caso eu já sei de cor, mas eu tenho uma listinha, se eu saber de cor, tem a listinha aqui, e eu vou checando no mapa se tem isso. E eu fiz uma tabela. Positivos e negativos cada time tem. Isso. Eu fiz uma planilha, aí eu preencho aqui os dados dos times e vou anotando o que tem a favor tal time, o que tem a favor o outro time. Entendi. E aí eu faço essa lista e no final eu faço uma comparação, eu faço uma interpretação, tipo, o que eu acho que vai se sobressair. E aí eu vou interpretar. E tem que ter um pouco de conhecimento do futebol também, porque se você faz com um campeonato que você não assiste, você não tem ideia de quem são aqueles times. Eu acho que favorece você ter um conhecimento, porque quando tem um time muito bom jogando contra um time ruim, e tem ali as coisas a favor do time ruim, como é que você vai afirmar que esse time ruim vai vencer? Pode ser que vença, pode ser que dê zebra. Mas pode ser que pode ser que dê um empate, ou pode ser que ele perca, mas que ele perca indo bem, entendeu? Entendi. Então você tem que considerar isso, o nível dos times. Só que pode ser que dê zebra sim, porque existe zebra no futebol, né? Claro, o São Paulo não perdeu lá do Juazeiro. Então. Então você tem que acompanhar isso. Então, você tem que acompanhar o campeonato, acompanhar a fase dos times. Então, às vezes tem um time que ele é um time em tese bom, mas ele está numa fase ruim. Então, se você sabe isso, você consegue adicionar essa informação à sua interpretação. Eu acho que por isso que você não quis fazer o do Corinthians, porque ele está numa fase bem ruim. Eu realmente não sei, como eu não assisto, eu não sei. Mas o Matheus está bem? Não sei se ele está bem. Então... Não, sabe o que eu queria que você falasse também? Lá no teu vídeo, você menciona que você, além do livro do John Frawley, você também pesquisou o site de uma astróloga sérvia, não é isso? Eu ia falar isso, eu esqueci. É porque, assim, no livro do John Frawley, ele fala você tem que saber qual time vai ser a casa 1 e qual vai ser a casa 7. Sim. Ele fala para você colocar o time favorito na casa 1 e o outro na casa 7. Certo. Só que aí depois ele fala no final que esse método funciona melhor para final de campeonato. Então não dá para fazer isso com todos os jogos do fim de semana, que era o que eu queria fazer, né? Eu quero fazer de todos os jogos, não só de final de campeonato. Sim. E aí ele fala, ele não dá outra opção, ele fala assim, é a vida, paciência, esse método só funciona assim, e o problema é de vocês. Ele meio que fala isso no livro. E aí eu achei esse site dessa astróloga sérvia, que leu o livro dele, então ela cita o livro dele, e ela desenvolveu esse método das cores, que ela explica no site dela, né, que ela deu cores para os planetas, então você não vai colocar o favorito na casa 1, você vai ver quem é o regente da casa 1 e da casa 7, você vai associar as cores das camisas dos times com os planetas. Então, por exemplo, se for Marte versus Vênus, e sempre vai ser Marte versus Vênus, né, porque o signo que Marte rege, ele vai ser o oposto ao signo que Vênus rege, né? Então, você vai ver, Marte é cor de Marte, é vermelho, é cor intensa, cor forte. Pode ser o preto, então é a cor mais intensa e normalmente o vermelho. E cor de Vênus é a cor mais suave. Então, quando tem lá o time preto contra o time branco é a Vênus, o time preto é o Marte. Sim. O time vermelho contra o time azul, o vermelho é o Marte, o azul é a Vênus. O azul vai ser. Então, eu tenho que pesquisar quais são as camisas dos times e analisar qual cor que faz mais sentido com qual planeta. Nem sempre é fácil fazer isso. E teoricamente saber se o time não vai usar uma outra cor. Sim, mas eu pesquiso isso, viu? Eu tenho aqui anotado, eu tenho aqui salvo todas as camisas dos times. Por isso que é mais fácil fazer com o campeonato inglês que com o brasileiro. Porque no inglês, eles não podem ter cores repetidas de jeito nenhum. Então, se tiver lá um time preto e outro time for branco e preto,
não pode ter dois brancos. Então, o outro time vai jogar com a cor, qualquer outra cor que não seja uma cor que vai repetir o branco. E aqui no Brasil isso não acontece. Aqui no Brasil eles jogam tudo com a cor misturada, então eu nunca sei a cor que vai usar. Agora lá no campeonato inglês é mais fácil. Lá é tudo previsível, né? Deixa eu só responder duas coisinhas aqui. Jean, primeiro, não fala mal do Corinthians, que eu respeito o seu Palmeiras, por favor. Herbert, eu leio, eu não sei jogar futebol, mas eu leio e eu gosto de ver também. O pessoal acha que só porque você não joga, você não sabe, né? Mas fala aí. Então, voltando, essa questão das cores, assim, eu sei que isso é estranho. Eu achei estranho a primeira vez que eu vi. Falei, isso não vai funcionar, porque isso não é astrologia, né? A gente não usa isso na astrologia normal. Sim. Só que, tipo, essa moça falou que funcionou, então eu resolvi testar, porque eu sou da opinião que se você quer saber se uma coisa funciona, você tem que testar. E como eu queria encontrar mesmo um método que funcionasse para todo jogo, eu fui testar. E eu acho que funciona sim. Assim, é que nem o que eu te falei. Não funciona 100% das vezes, é mais ou menos 70%. Mas ele funciona. Não, então, não é todo jogo. Tem jogo que não. A associação da cor com o time, né? Com o planeta. E, tipo, essa astróloga que criou o método, ela falou que a ideia que ela teve foi porque a gente está usando o ascendente para determinar qual é um time. E o ascendente é a primeira coisa que você vê quando você olha para alguém. E quando você vê lá os times lá no campo, a primeira coisa que você vê são as cores. Então, a ideia dela foi essa. E ela resolveu testar. E eu acho que funciona. Legal. Ou seja, você ajunta as duas técnicas, né? E te dá um pouquinho mais de certeza, talvez. Né? Eu faço isso que para mim está funcionando, assim, bem o suficiente. Aí, caso eu descubra um outro método melhor, eu uso outro. Mas, por enquanto, eu acho que esse funciona. Legal. Deixa eu te perguntar, você conseguiu fazer análise da final da Eurocopa? Deu tempo de fazer? Então, fiz. Eu tinha feito já. Eu tinha feito. Eu pedi, gente, para ela falar para a gente entender um pouquinho, né? E, por exemplo, aquele jogo foi incrível, né? Porque a Inglaterra começou, daí empatou e estava até com cara de que a Inglaterra ia ganhar, e daí a Itália ganhou no final, nos pênaltis, né? Como que foi essa análise? Esse mapa não foi fácil, não. Não foi fácil, né? Nem sempre é fácil, porque, como eu te falei, eu tenho que ver aqueles itens e ver o que tem para cada time. E cada um desses itens, a gente chama isso de testemunho, né? Testemunho é alguma coisa que está a favor de um time ou do outro. A Itália tinha 2 testemunhos, a Inglaterra tinha 4. Só que aí que é a questão. Muitas vezes, o time que tem mais ganha. Muitas vezes. Então, por isso que confundia. Então, e a Inglaterra tinha mais. Então, eu fiquei... E agora, né? Então, a Inglaterra vai ganhar. Tem mais. Cara, né? Ela fez um gol logo... então. Só que aí eu achei que fosse ganhar a Inglaterra por causa da quantidade. E aí, como empatou e ganhou a Itália, eu fui ver por que ganhou a Itália. E aí eu fui ver, desses 4 da Inglaterra, 2, eles não eram lá muito bons, porque tem uma força entre os testemunhos, alguns são melhores que outros. Tinham 2 que eram mais ou menos. Aí sobrou 2. Italiano. Dos 2 que sobraram, você vê os da Itália e os da Inglaterra, a hora que você compara, eles eram bem parecidos. Mas, tipo, bem, por isso que empatou. Quando é bem parecido, equilibra os dois lados e pode dar empate. Mas era um jogo que não podia terminar em empate. Então você tinha que tirar alguma conclusão. Então eram bem parecidos, mas os da Itália, de fato, tinha um deles que realmente era um pouquinho melhor. Então eu acredito por isso, mas foi uma conclusão que eu cheguei só... Né? Foi uma coisa então, eu cheguei a essa conclusão só depois de ver o resultado, porque realmente... era difícil de saber porque estava bem igual, tanto que o jogo terminou em empate. Então tem jogo que acontece isso, que nem sempre é tão fácil de você concluir alguma coisa. Não, e eu acho, Paula, que também tem aquela coisa, a gente sempre fala que a astrologia, ela indica, mas ela não determina. Nós temos livre-arbítrio. Então, num jogo, eu imagino que também o empenho e a energia dos próprios jogadores também deve influenciar de alguma maneira. Eu percebo que às vezes acontece uma coisa, às vezes um time tem um testemunho a favor
e o outro não tem nada, por exemplo, e esse time que tinha algo a favor, ele não ganha. Aí você fica, por quê? Só que quando você assiste, você vê que o time teve chance. Só que faltou qualidade ali do jogador, né? Então, a chance existiu, mas a qualidade do jogador não ajudou. Então, o testemunho, ele deu a chance, mas o jogador não aproveitou. Então, você tem que considerar isso, às vezes. Sim, entendi. E às vezes, então, às vezes o placar, tipo, não bate o placar, mas quando você assiste o jogo, você entende aquele mapa. Muitas vezes aconteceu isso. Então, por exemplo, esse negócio da Lua que eu te falei, de ver o time jogando melhor. Então, você vê, sei lá, aspecto da Lua. Eu falei que é até 5 graus. Mas os aspectos que acontecem primeiro, então mais exatos, eles acontecem mais no começo do jogo. Então, quando tem um aspecto cravado de Lua para um time, você pode ver, o time ou faz um gol nos primeiros minutos, ou ele tem uma chance muito boa nos primeiros minutos. Legal. Quando tem um aspecto no final dos 5 graus, ou é gol no final, ou pressão forte do time no final. Então, através da Lua, a gente consegue até ver essa questão do tempo, né? Ou seja, se o time vai começar bem e terminar mal, né? Ou ao contrário, não é isso? Se vai começar mal, não dá para ver, mas vai começar bem. Então, quando tem assim, aspecto exato, você vê que vai começar bem. Se vai marcar ou não, depende do jogador conseguir aproveitar a chance dele. Então, tem isso, né? E eu já percebi outra coisa que eu achei muito interessante. Quando tem Urano, testemunho de Urano. Urano é o imprevisível. Tinha um jogo que eu vi, que eu fiz ano passado, que tinha lá Urano conjunto a uma das cúspides. A zebra ganha quando Urano testemunha. Então, depende. Depende do que é a zebra. O que eu vi foi justamente isso. Era um jogo que era um time muito bom contra um time que, tipo, tava lá numa má fase. E, tipo, ninguém esperava que esse time, que é o melhor, ia perder. Ninguém. Ele perdeu de um jeito absurdo, do jeito, tipo, os jogadores cometeram erros técnicos que eles não cometem. Foi, tipo, uma coisa chocante. Ele foi muito de Urano, muito de Urano. Ou, tipo, já vi jogo de Urano que tem, assim, jogador é expulso, ou jogador importante sai lesionado, sabe? Uma coisa, assim, inesperada, bem uraniana. Então, nem sempre reflete no placar. Se o jogador foi lesionado, nem sempre isso vai resultar no placar. Pode resultar, mas é uma coisa ali inesperada. Aí você vê o mapa e tem um testemunho de Urano no jogo. Nossa, que legal, que legal. E no caso do jogo aqui que você analisou, você analisou qual? O Flamengo, é isso? O jogo do Flamengo? Vai ter Bahia e Flamengo esse final de semana. Bahia e Flamengo. Bom, esse foi um mapa que foi mais fácil aqui para eu fazer, mas eu não sei se ele é óbvio ou não. Porque são 3 testemunhos para o Flamengo. Então, 2 deles são ok, assim, eles não são, nossa, mas eles são ok. Porque eles estão longe, né? Como eu falei que era para usar a órbita de 3 graus, eles estão, um tá 2,40, outro tá 2,13. Então, eles funcionam, mas tem uma força menor. Só que o outro é conjunção de Lua. Quando é conjunção de Lua, é muito bom. Então, eu acho que vai ser difícil o Flamengo ele perder esse jogo. Pode ser que empate. Todas as minhas previsões eu dou por pressuposto que pode terminar em empate, porque não tem como você cravar um empate. Então, ou ganha o Flamengo ou um empate. Se o Bahia ganhar esse jogo, aí eu realmente não sei porquê. Pode acontecer, não é impossível, tá? Não é impossível. O fator local não influencia tanto. Por exemplo, o Flamengo vai estar jogando em casa ou lá em Salvador? Não, é fora. O jogo é fora. Então, isso não influencia. Não influencia. No mapa. Não influencia. Entendi. Pô, legal. Porque assim, os testemunhos que tem 3 a favor do Flamengo, significa que vai ter coisas a favor do Flamengo. Sim. Assim, e também você tem que levar em consideração o nível dos times. O Flamengo é um time melhor. Então, se é o time melhor, que tem ali o mapa a favor, a chance dele ganhar é maior. Se fosse o inverso, então o Bahia tivesse os testemunhos contra o Flamengo, em tese o Flamengo é melhor. Então, tipo, poderia ser que o Bahia ganhar, mas poderia ser também que talvez empatasse, alguma coisa assim. A não ser que o Flamengo esteja mal, eu não sei exatamente como eles estão, mas... Então tem que considerar isso, você sempre tem que considerar o nível dos times. Então você precisa ter assim, um conhecimento do campeonato, não precisa ter um conhecimento técnico de futebol, porque eu não tenho também, né?
Mas você precisa conhecer o campeonato para juntar essa informação. O Flamengo, ele tem um time melhor, mas ele acabou de mudar de técnico, né? Tá passando por uma crise. Tem isso também, né? Então, como eu não estou acompanhando isso, eu não sei. Mas teria que, em tese, considerar isso. Pelas probabilidades astrológicas, a tendência é o Flamengo ganha ou no máximo empata, não é isso? Legal. Então, são as probabilidades. Então, caso o Bahia ganhe, aí seria um jogo que o mapa não quis colaborar comigo. Ou os baianos fizeram algum trabalhinho lá, né? A Janice está perguntando o que são os testemunhos. São aqueles itens que eu falei, que a gente vai ver que são a favor de um time ou do outro. Então, se o regente está em cima da cúspide, se a lua faz aspecto, se a parte da fortuna está com aspecto com a lua, sabe? É uma coisa a favor. É que esse termo testemunho, eu acho que ele é usado na horária. E o autor do livro que eu peguei, o método, como ele trabalha com horário, ele usa isso. E eu uso também porque eu aprendi com ele. Claro, claro. E quando você fala de aspecto, o aspecto que você usa é sempre só conjunção e oposição, ou você usa outros aspectos? Não, todos os maiores. Só os maiores. Conjunção é melhor, mas pode usar os outros também. Cacete, o trigo, nessas coisas. E assim, esse é um método, mas não é o único jeito de fazer isso. Eu sei que tem outros astrólogos, inclusive no Brasil, que fazem previsão de esportes, mas eles não divulgam. Eu sei que tem, mas eles não ensinam a fazer. Eu, pelo menos, nunca vi. Eles têm e eu não sei também, né? E cada um usa o seu próprio método. Então, eles criaram o próprio, eu não sei de nenhum que usa esse. Eu sei que tem pessoas que conhecem esse método, mas que não estão fazendo isso agora com ele. Já até falei com uma pessoa, mas ele disse que não sabia o que era, mas não estava usando. E tem outros que usam o método que eles criaram. Tem uns que usam o mapa dos times, o mapa de jogador, mas eu acho isso complicado porque a gente não tem o horário dos times. Tem time que... E de jogador é complicado. Porque você não tem. Eu tenho uns mapas de jogador aqui, mas é de jogador mais antigo, que já conseguiram essa informação. Os atuais não tem horário, nem de técnico, nem de técnico tem um ou outro que é mais famoso, que tem, mas a maioria não tem. E dos times também, assim, tem time que não tem nem data. Talvez até influenciasse de alguma maneira, mas mesmo assim, eu acho que é muita gente envolvida, né, para pôr o peso em cima de uma pessoa, né? Sim. E assim, não tem como eu saber qual vão ser os jogadores escalados. Tem todos os jogadores do time, como é que eu vou saber? E tem outra coisa também, que às vezes tem lá uma previsão boa no mapa do jogador, mas isso vai se refletir na vida pessoal dele, não necessariamente no resultado. Porque para eles o jogo é um trabalho, não é uma coisa que vai estar marcado, todos os jogos marcados no mapa, né? É uma coisa normal para eles o jogo. Então, eu acho que é mais complicado você usar. Acho que dá para usar se fosse uma final de Copa do Mundo, por exemplo, que é um grande evento na vida deles. Mas ainda assim, você precisaria ter o horário, eu acho. E como eu não tenho, tem uns 3 times que se encontram horário na internet. Eu encontrei o horário do Barcelona, do Real Madrid e do Bayern. Mas os times ingleses não tem, eu encontrei. Eu não sei de onde vem a informação. Eu conversei com um astrólogo inglês e ele me passou o horário. Agora, eu não sei quem fez esse estudo, mas ele que me passou. Mas os times ingleses, eu pedi para ele, que ele é inglês, eu falei, ele deve ter. Ele falou que tem time inglês que não tem nem a data definida. Então, e os brasileiros, muito menos, né? Eu não sei se tem. Se alguém tiver me passar, eu agradeço. O horário, a gente só sabe geralmente a data, né? Mas o horário é difícil, né? É difícil. Então, por isso que eu acho que não dá para usar esse método de ver o mapa deles específico, né? Então, como eu falei, para um campeonato importante, pode ser que dê. Mas para ver todos os jogos do fim de semana, eu acho que não. Sim. Como a Janice falou, talvez se guiar pelo técnico, porque é o líder. Mas, mesmo assim, tem que ser uma coisa muito forte, né? Sim. Para influenciar o time todo. Ai, que legal! Bom, tem mais alguma curiosidade que a gente não tenha falado sobre esse trabalho? Não sei. Você quer saber alguma coisa? Alguém quer saber alguma coisa? Se alguém quiser alguma pergunta. Você está trabalhando com a leitura de mapa, né? Você está fazendo leitura de mapa. Repete de novo quais são as leituras que você faz.
Além do mapa Eu faço natal e de mapa previsões, natal, você faz o previsão, vocacional, é isso? nacional e o mapa infantil. E infantil. Você não faz o kármico. Então, eu não fiz ainda, como eu fiz o curso, né, com você, Sim, sim. mas eu não comecei a atender. Posso começar, porque eu gostaria de começar assim, a atender com Aham, o cargo, aham. mas eu ainda não estou fazendo. Mas eu pretendo fazer sim. Eu pretendo Legal, legal. retomar e fazer o mapa kármico, sim. Legal. E além dos mapas, você também tá fazendo uma coluna no jornal, não é isso? De Cotia? Eu escrevo uma coluna no jornal de Cotia, que tem o Tá, link no meu perfil do Instagram tem perfeito. um link da coluna, que é uns temas sobre astrologia também, para pôr no jornal. Tem um canal do YouTube, e fora isso, eu só dou aula particular de inglês, Legal, né? legal. Na coluna você faz previsões do dia ou Não, você só fala temas? temas gerais de Tá, astrologia. Não é legal, horóscopo, não. legal, legal. Ah, legal, Paula. Obrigado. Obrigado por dividir essa tua experiência muito interessante. Eu realmente não tinha ouvido falar, realmente. Foi com você que eu Mas descobri. tem umas pessoas que fazem isso assim, se alguém assistir e quiser trocar ideia comigo, eu aceito, se tiver. Porque Perfeito. tem pessoas que fazem, só que as pessoas fazem com o método próprio delas, né? Sim, Cada sim. um fez o seu método, suas alterações, e aí não existe assim um método só. Eu uso esse porque eu conheci ele e ele está fazendo sentido para mim. Mas ele Não, não está fechado também. Então, tem coisas que não dão certo. E eu estou sempre claro, observando e tentando ver como que eu posso ser mais mas precisa. precisa. Irmão, essa é a vida do astrólogo, né? A gente está sempre estudando, a gente sempre tá prestando atenção e tentando melhorar, né? E você Uhum. tendo ascendente em virgem, mais ainda, né? Porque Ah, com certeza. é uma busca eterna do Não, perfeccionismo, é uma né? atividade virginiana isso aqui, que você tem que ficar E, olhando o detalhe, olhando o grau de não, quando você planeta, falou a palavra anotando planilha, quando você falou a palavra planilha, planilha, falei, claro, ascendente em virgem. lógico. Porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter isso aqui para eu poder pôr a lupa na planilha, porque quando quiser fazer um jogo que tem lá um determinado aspecto e eu estou em dúvida, eu vou pesquisar outro com o mesmo aspecto que eu já fiz para ver o que aconteceu. Não, com Então, por isso certeza. que, Eu te entendo totalmente. Eu tenho estélio em virgem, então eu te entendo então, totalmente. nem todo jogo é fácil, tem jogo que é fácil, tem jogo que tem lá um time e tem claro, assim, tudo a favor daquele time. É Tem óbvio, jogo né? que é confuso, que Sim, você tem que pensar. E sim, tem jogo que mesmo a questão das cores é confusa. sim. Que, Eu por acredito. exemplo, eu tinha, antes de escolher fazer o Flamengo e Bahia, eu tinha olhado, vai ter São Paulo e Fortaleza. E Ah, esse jogo, eu confundi as questões das cores, por isso que eu não fiz dele, era Saturno versus Marte. tá, Saturno são as cores escuras, e tá, Marte é vermelho e as cores vivas. E o São Paulo tá. joga de branco, e o Fortaleza, ele é vermelho e azul. E azul. Então, nenhuma das cores, nenhum dos planetas é o branco. Saturno não é o branco, nem o Marte. Sim, sim, E os sim, dois, sim. o Fortaleza pode ser tanto o Saturno como o Marte. E aí É você fala, e verdade. agora? E agora? Tem jogo que acontece isso. Então, quando acontece isso, eu coloco o Saturno, né, no time mais escuro e falo paciência, Marte, e Vamos observo o ver. que vai acontecer. Eu observo. Então, eu não cravo nada quando acontece isso. Então, eu falei, por isso que eu não peguei o jogo de São Paulo, porque... A propósito, eu fiz esse jogo, tipo, se eu fiz certo, colocando o Ah, Saturno pro Fortaleza, tem um ah. testemunho pro Fortaleza. Então, vamos ver se o São Paulo perder esse jogo, Fortaleza quer dizer que poderia teoricamente ganhar, né? então, eu vou observar o que vai acontecer. Então, nesse Olha, tipo de jogo, não quando acho não dá difícil com a certo, atual fase. Ele ganhou do Corinthians, ele está bem então, na tabela lá em cima. Não é impossível, não. o Fortaleza, você está falando? Do Fortaleza. Então, e o São Paulo está numa crise, né? O São Paulo na crise, então você com certeza deve estar bem perto da verdade aí. Então, pode ser. Então, e quando acontece esse tipo de coisa, quando eu faço errado, não tem como chegar a muitas conclusões, porque eu não sei se eu errei por causa das cores, ou Aham, se porque por causa um time, sabe? O São Paulo era o time melhor mesmo, então nesse caso fica confuso de você sim, avaliar. Então eu sim. anoto na minha planilha e fica ali para consulta futura.
Vamos checar, vamos checar. Paulinha, mais uma vez, muito obrigado. Te chamarei para outras vezes, para talvez falar de outras. A gente está começando uma série aí de luas nos signos. Eu estou querendo te chamar, vamos ver se a gente combina para você voltar aí e conversar com a gente. Tá bom? Tá bom, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, Ed. Obrigada.